Boa noite, pessoal. Boa noite, meu amigo Josias. Boa noite, Jefferson. Pessoal, hoje a gente inicia no ano de 2024 o nosso primeiro podcast, o nosso Cast Neves, com esse convidado mais do que especial, né, empresário, amigo, né, uma pessoa que vem contribuindo bastante no nosso município, né, tanto em questão de empregabilidade, como também na questão de conhecimento, o sonho das pessoas. E seja muito bem-vindo, meu amigo Josias, ao Cast Neves. Eu que agradeço, meu amigo Jefferson, tá? Então, como você já falou, né, meu nome é Josias Trajano, sou profissional da área de segurança do trabalho, sou evangélico, sou avô, sou pai, sou esposo, né? E hoje estou aqui, né, para contar um pouquinho da nossa história, tá? Da nossa experiência de vida, da nossa trajetória, da nossa empresa, não é? É isso. Então, José, seja muito bem-vindo, né? Quero agradecer a nossos patrocinadores, a parceria aqui com a DTV Escada, né? Fazendo parte dessa parceria. Quero agradecer a Vi Castelos, que é de Ribeirão, mas sempre está acompanhando a gente, isso é importante, né? Trabalho aí de delivery, né? Então depois a gente vai estar passando o telefone aí para o pessoal da nossa cidade aí, Ribeirão, né? Fazer esse contato com o pessoal. Tem vários coxinha, pastel, refrigerante, um monte de opções, certo? Então, pessoal, como vocês sabem, nosso canal é agregando na vida das pessoas, falando de profissões, de negócio, entretenimento, motivação. E o nosso Cast Neves, José, é voltado para essa parte, né? O Cast Neves é feito uma vez no mês e o nosso objetivo é justamente esse, trazer pessoas de peso como você, né, para poder contribuir. E para a gente dar início, eu queria que você falasse o início, né? Hoje você é empreendedor, né? Tem uma consultoria de segurança do trabalho e também treinamentos. E eu queria que você falasse o início, que eu acho que o início é que é importante. Quem era Josias no início, né? Então, taca a palavra, meu amigo. Então, eu quero agradecer, Jefferson, pelo convite, né? E dizer o quão é importante esse veículo, né? Esse podcast, né? Esse Cast Neves é muito importante para nós, para a sociedade, tá? E eu não falo nem na visão em si de empresário, tá? Não, eu falo na visão de pessoa realmente. Tenho certeza que nesse momento pode ser que tenha alguém que esteja precisando, né, de uma palavra, às vezes de uma motivação, às vezes acha que de repente o mercado não dá para ele e a gente precisa a todo momento estar se reinventando, né, descobrindo, tá? Então, eu sou filho de trabalhadores rurais, né? Então, tive o início da minha idade, né? Realmente na roça, realmente sou do interior da cidade de Ribeirão com muito orgulho, né? Amo meu Ribeirão, amo meu Ribeirão de coração, Amamos. né? Amo meu Ribeirão, tá? Então, sou filho natural da cidade de Ribeirão, nasci realmente na roça, gosto muito das minhas origens, né? Eu costumo dizer que quem é da roça tem história, criança da roça tem história para contar, não é? Então eu tenho uma história, tenho uma base, né? Uma base. Então o Josias foi aquele menino que cresceu realmente em um cenário um pouco difícil, né? Pobreza, mas nunca deixou de ser aquela pessoa sonhadora, aquela pessoa feliz, porque a felicidade não está naquilo que nós temos, né? E sim naquilo que nós somos. Então, o que eu tinha realmente em termos de financeiro, podemos assim dizer que era bem pouco, né? Talvez eu não tinha um carro para brincar na infância, né? Talvez não tivesse um bom alimento para comer, né? Sabe que menino lá da roça, do sítio, né? Passava muito tempo no sítio dos meus avós, então estava ali sempre comendo alguma fruta, né? Lá do próprio sítio, então talvez não tivesse os melhores banquetes, mas sempre tinha aquilo que Deus nos dava, né? E assim, pegava folhas, brincava, né? Então Aham. a minha trajetória começou aí, tá? Nessa minha base. Porém, né? Carreguei, trouxe comigo princípios, né? Valores, honestidade, fidelidade,
tá? Então, esses são valores que eu trouxe, né? Que eu aprendi com essa minha família, com esses meus avós, com os meus pais e trouxe para a minha vida hoje, né? Então, mas assim, sempre tive um sonho de empreender, né? Era aquele menino do sítio, morava na cidade, mas tinha um sítio dos meus avós, que eu estava sempre ali com eles, brincando, correndo, tá? Então, mas sempre tive o sonho de empreender. Enquanto as outras pessoas, elas iam para os sítios para se alimentar das frutas, então eu colhia as frutas e trazia para a cidade para vender o pessoal, tá? Então, assim, geralmente com 10 anos, com 12 anos, eu já estava ali empreendendo, já estava vendendo a macaíba, vendendo a acerola, vendendo as frutas, o araçá, então, trazendo o caju lá do sítio dos meus avós, né, o limão, tá? Então, eu ri muito uma vez, teve uma senhora que disse assim, e qual é a diferença? Por que eu tenho que comprar esse limão? Eu disse, porque esse limão é mais saboroso, esse limão, só um limão já dá uma jarra de suco. Isso é importante, Josias, porque eu sempre gosto de perguntar sobre o início, por quê? Porque às vezes as pessoas ela colhem muito aquilo que vê no presente, Sim, sim. mas para a gente, para as pessoas, você chegar onde chegou, você teve uma trajetória, né? Então, é isso que é importante as pessoas entenderem. Olhar para Josias hoje é interessante, sim, mas quem foi Josias no passado, né? Josias tomou iniciativas, atitudes que fez chegar onde chegou hoje, né? Por isso que está no Cast Neves, né? Então você fez várias brincadeiras, né? Como todas as crianças, teve princípios, como você falou, isso é importante, né? E como é que surgiu? Você morava num sítio, depois veio para a cidade, sempre morou em Ribeirão. Como é que foi essa trajetória? Então, toda a minha infância eu morei em Ribeirão, tá? Morei na cidade, mas os meus avós, eles tinham um sítio, tá? Em um engenho, né? Lá da zona rural de Ribeirão, né? Pertencente a uma usina, tá? Então eles trabalharam nessa usina, tinham esse sítio e assim a minha infância sempre foi dessa forma, tá? Durante a semana estudava, né, na cidade e no final de semana corria, largava tudo e ia embora para o sítio, né? O sítio era onde eu me realizava, onde eu criava, entendeu? Os personagens na minha cabeça, é onde eu era rei, onde eu era herói, onde eu era guerreiro, onde eu era vilão, onde eu era mocinho, tá? Então, era lá no sítio onde eu vivenciava e vivi, né, todas as minhas experiências. E eu sempre digo que foi de lá que eu extraí, né, muito do material que eu utilizo hoje aqui na minha vida, foi de lá que eu extraí, entendeu? Então, foi algo muito importante, tá? Então, morei na cidade, mas nunca saía do sítio dos meus avós, tá? E o que é incrível, né, é que na atualidade que a gente presencia é que a maioria das pessoas sonham com isso, né, Josias? Tipo, hoje o cara trabalha na cidade grande, mas muitas pessoas já não querem, né? Ou pretendem trabalhar por um certo período de tempo para poder ir para o sítio, né? Ter uma certa tranquilidade, né? Então, se a gente analisar, as coisas hoje estão começando a mudar. Antigamente, as pessoas que moravam na zona rural queriam ir para a cidade ou cidade grande, né? Então só o fato de ir para uma cidade pequena já era uma vitória, vamos dizer assim. E hoje, com o tempo, as pessoas estão mudando esse pensamento, querem trabalhar um certo tempo, mas já querem ir para um sítio, uma fazenda, ou na vida paralela já quer ir para o sítio, né? Ou a fazenda. Então isso é importante, né? Então essa bagagem que você teve trouxe onde você chegou, onde você está. E aí, como é que foi sua trajetória profissional? A gente já conhece um pouquinho do Josias, criança, brincalhão, né? Já com aquela visão de empreendedor e buscar a jaca, não só para saborear a jaca, que é muito gostoso, mas ganhar um trocado, ganhar um dinheiro, isso é importante, né? E como é que foi o início na vida profissional, né? Queria que você relatasse isso, por gentileza. Então, eu costumo dizer que
a minha vida profissional, no início, ela foi meio que uma gangorra, né? Ela teve momentos altos e baixos, né? Até encontrar, de fato, a grande paixão da minha vida, né? Eu costumo dizer que quando o profissional encontra aquela atividade prazerosa, que te deixa feliz, que te deixa motivado, então ele não trabalha, ele se diverte, tá? Então não foi fácil para mim, não foi fácil, lutei, corri bastante, né? Porque o início de tudo, né? Eu casei muito cedo, Jefferson, eu casei com 18 anos, ia fazer 18 para 19 anos, casei bem cedo. Você começou, descobriu a felicidade muito cedo, meu amigo. A gente pode dizer isso. Descobriu a felicidade muito cedo. As madame tá em casa e tá escutando, vai ficar feliz. Um beijo. Com certeza. Então, eu casei bem cedo, tá? Então, assim, mesmo antes de casar, né, eu já trabalhava, porque eu disse, não, peraí, o homem, eu via, né, como eu vejo até hoje, né, o homem provedor, né, aquele que abastece a casa, que cuida da sua esposa, que cuida da sua família. Então, eu sempre tive essa visão de constituir a minha casa. Então comecei a trabalhar muito cedo e a minha trajetória profissional realmente registrada, vamos dizer, formal, podemos assim dizer, foi no ramo de supermercado. Mas eu já peguei frete, tá? Já trabalhei vendendo aqueles bonequinhos de gesso, aquele mesmo que o pessoal faz, aqueles bonequinhos pinta. Então eu já fiz aqueles bonequinhos de gesso, já saí com a bandeja, com a bandeja de lata na cabeça. Eu tinha uma tampa daqueles fogões antigos, que tinha aquela tampa de lata. Então eu tinha uma tampa de lata daquela, eu colocava aqueles bonecos de gesso e saía vendendo. Eu mesmo fazia, eu mesmo pintava. Nunca fui bom com pintura, então imagina, viu? Eu acho que o povo comprava para me ajudar. Não, o que é interessante, José, é justamente isso, né? É a criatividade, né? Às vezes tem pessoas que dizem assim, mas Jefferson, por que tem que focar numa coisa só? Meu amigo, a gente tem que usar a criatividade, a gente tem que acreditar na nossa intuição. Se a gente for escutar o que as pessoas vão dizer, meu amigo, só quem tem a visão do que quer é nós mesmos, é você, né? Então isso é importante. Então você começou. Eu queria que você falasse uma história ou difícil ou divertida nesse princípio, né? Porque tem momento que você olha assim para trás e diz assim, rapaz, esse momento foi complicado, mas contribuiu. Eu queria que você contasse. Todo mundo tem essa história. Sim. Se for engraçada, fica à vontade. Então, eu tenho 2 episódios bem marcantes, tá? O primeiro episódio foi quando eu descobri que eu poderia, né? Eu morava na cidade próximo de 2 locais, 2 vacarias, né? Então, assim, a gente tinha o estrume, né? Então, assim, eu vi a oportunidade de poder vender estrume para aquelas senhoras que tinham as suas plantas. Uhum. Então, eu vi aquelas plantas, né? Então, um dia, cara, eu fui fazer a coleta do estrume. Então, eu fui juntando aquele estrume que estava seco e me desequilibrei e caí mesmo em cima. Mas, rapaz, eu levantei, mas eu olhei para cima e me levantei todo sujo, eu não tinha visto, escorreguei, entendeu? Numa quantidade que o boi tinha acabado de fazer, cara. Então, assim, me levantei, mas assim, sacudi, me limpei, terminei o meu saco. Disse, não, eu não posso deixar isso me abalar, não, de jeito nenhum, tá? Vou fechar aqui, fechei e vendi lá os meus 2 sacos de estrume que eu tava com ele, entendeu? Então, assim, esse foi um episódio engraçado da minha vida. E também teve outro episódio que, assim, eu acho que contei até recentemente a minha família, meus filhos. Então, assim, foi um episódio que eu guardei por muitos anos até estar preparado para poder revelar para a minha família, tá? Então, foi quando a cidade de Ribeirão passou por um momento muito difícil de emprego e eu decidi tentar a sorte na cidade grande. Imagine só, um matuto de Ribeirão que nunca tinha ido para Recife na vida. Nunca tinha chegado até no Cabo Santo Agostinho. E decidi, vou trabalhar em Recife, porque eu preciso sustentar a minha família. E fui, né? Passei por momentos difíceis, tá? Então, teve um dia que eu dormi,
dentro de um banheiro público com a minha bolsa agarrado, fechado, fechei a porta do banheiro e dormi lá, sentado no vaso e agarrado com a minha bolsa, certo? E teve outro momento lá na minha trajetória, na minha jornada, que eu fui trabalhar numa empresa muito grande que pagava só um salário mínimo, e desse salário mínimo eu tinha que tirar o aluguel do quartinho que eu morava em Recife e tinha que mandar o restante para a esposa, quando tinha duas crianças pequenas, tá? Então tinha que mandar dinheiro para ela. Então o que era que acontecia? A empresa dava 2 refeições e eu ficava sem me alimentar em uma refeição. Então, assim, foi um momento em que eu não disse a ninguém, nunca reclamei da vida, nunca tentei me suicidar, nunca disse que mal Deus era porque ter me colocado naquela situação, de jeito nenhum. E, assim, qual foi o grande ápice desse momento da minha vida? Foi quando eu recebi a folga de banco, Jefferson. Eita, meu Deus. Uhum. Como foi difícil essa folga. Para outras pessoas, a folga de banco era o sonho de consumo. Para mim, foi algo terrível. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro para ir para Ribeirão e tinha que ficar num quartinho sem ter o que comer. Então, imagina só. Teve uma vez que eu fiquei 2 dias sem me alimentar. Sem comer praticamente nada. Só tomando água da torneira. Difícil. Né? Aí hoje as pessoas dizem: Josias, que massa, que lindo, você lá no festival da Pousada Zé Maria, comendo lá em Fernando de Noronha, mas não sabe Da história, não sabe por onde você passou, né? Por isso que eu gosto muito de bater nessa tecla, né? Isso é o propósito do canal, isso é o propósito do Cast Dev, justamente isso, né? A gente trazer pessoas com esse conteúdo, Josias. Veja, eu sou seu amigo, né? Já conheço já faz um tempinho, eu não vou dizer aqui muito tempo, senão a pessoa vai achar que a gente é muito velho, já não tem mais cabelo, né? Mas assim, isso é importante, né? E isso traz força. E você falou um negócio muito importante, né? Muitas pessoas, vamos dizer assim, mimimi, desculpa, mas é assim, muito mimimi no sentido de, porque eu tô triste, porque eu tô com frio, tô com calor, tá fazendo muito calor. Pô, é assim, tem que ir pra cima, né? Eu sempre tenho um ditado comigo, é o seguinte: olha, existe o problema, ou você respira e tenta focar na solução, ou você vai se enrolar com esse problema. E às vezes o problema ele é pequeno. Às vezes o problema é pequeno, mas de tantas pessoas focar num problema, termina esse problema sendo maior do que você. Então, é importante isso que você falou, porque, meu amigo, tem que se abraçar com Deus, meu amigo, e partir para cima para resolver, né? Então, a gente está na vida para viver. Nunca pensar o que você mencionou assim por alto, de pensar em coisa negativa, de pensar, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou tentar fazer tal situação que vai diminuir a dor, não vai resolver não, meu amigo, não vai resolver. Então, eu sempre digo uma coisa que é o seguinte, Josias, veja, a vida do ser humano, ela é resumida na seguinte situação: família, emprego, estudo, amigos, escola, que está resumido aqui né, em estudo. Meu amigo, se relacionamento está dando errado, se o emprego está dando errado, se os amigos estão dando errado, que deu errado os outros 2. Porque a lógica é começar a dar certo. Nada vai ser ruim para sempre, senão não faz sentido o cara viver, né? Então, às vezes, eu também tenho outro ditado que é o seguinte: eu pergunto, como é que você tá? O cara diz, eu tô ótimo. Eu digo, Jefferson, o ano está passando muito rápido. Eu digo, porque a vida tá boa para você. Porque quando tá ruim, começa o tempo demora a passar. Mas a gente tem que ter essa visão positiva, buscar viver a vida de uma forma leve, de uma forma positiva. Porque se a gente pensar só em problema, pensar ser negativo, não vai resolver o problema, e as pessoas não querem estar perto dessas pessoas. Eu particularmente não quero, né? A gente tem que se juntar com as pessoas que são para cima, que tem um pensamento de crescimento, que possa agregar de uma forma positiva e que seja uma pessoa que semeie o bem, né? Como eu sempre digo, quem planta o bem vai sempre dar certo, Sim, né? com certeza.
certeza. Então isso é importante. Então eu queria que você continuasse para a gente começar a entrar na parte empresarial, que é uma parte que eu gosto também, né? E a gente vai aprender aqui com você. E eu queria que você desse continuidade nessa parte, finalizasse para a gente ir para a parte empresarial. Perfeito. Mas fica à vontade, fica à vontade. Perfeito. Então, nesse início de jornada, né? Então, eu tive, como eu falei, né, uma gangorra, altos e baixos, né? Então, eu já fui embalador, né? Então, quando eu fui para Recife para trabalhar nesse grande supermercado, eu fui embalador, depois fui operador de caixa, entendeu? Voltei a ser caixa de novo, fui cobrador de ônibus, tá? Foi um monte de coisa. Fiz um monte de atividades até descobrir a minha grande paixão, que foi, na verdade, onde eu lhe conheci, né? Foi na usina onde eu lhe conheci, né? Então, foi lá que eu descobri a minha grande paixão, né? Então, eu comecei a trabalhar na usina em um setor específico, que era aquele setor que contabilizava cana de açúcar, né? Então, fazia o pagamento, fazia a ordem do pagamento para o financeiro pagar, e depois surgiu uma oportunidade no administrativo da segurança do trabalho na garagem. E eu fui, enfrentei esse desafio, tá? Mesmo sem conhecer nada de segurança do trabalho, nunca tinha feito um curso de nada na vida, não tinha nenhum conhecimento. Ó, tu vai trabalhar na sala de segurança do trabalho. Quando eu cheguei na sala, pelo amor de Deus, quando eu olhei, foi um grande desafio de organização de documento, de limpeza, de catalogar equipamentos de proteção. Eu perdido mesmo. Mas enfrentei. Não, peraí, vamos, né? Contei com a sua ajuda Contei com a sua ajuda na época, que foi um braço forte para a gente poder organizar, né? Aquele SESMIT, aquela segurança do trabalho ali na usina. Então, me deparei com a seguinte situação, né? Quando eu, que ganhava salário mínimo, né? Olhei para o meu chefe assim e pedi: chefe, me dê um aumento, né? Falei para ele, né? Né? Eu costumo sempre dizer que aumento é consequência. As pessoas acham que devem ganhar um aumento de salário, né? Pelo que elas são, né? Pelo contrário, eu acredito que o aumento de salário, né, é pelo que você apresenta, os seus resultados, né? Então, vai chegar um momento em que, se você apresenta resultado, o teu chefe não vai poder te dizer não, porque você se tornou realmente uma pessoa prestativa, aquela pessoa cara diante dos seus olhos, tá? Então, eu cheguei para ele com aquela cara, né, do cachorrinho que caiu da mudança, né? Entendeu? Do gato de botas, né? Quando ele quer alguma coisa, que ele faz aquele olhinho bem estrelado, né? Então eu olhei para ele com aquele olhinho estrelado assim e disse: chefe, um aumento. Me ajude. Me ajudem. Aí ele disse: Josias, infelizmente, eu não posso fazer nada por você se você não fizer segurança do trabalho. Porque essa função aqui de administrativo é salário mínimo, tá? Se não der para você, infelizmente, a gente vai te substituir, colocar outra pessoa. Mas, se você fizer o curso de técnico de segurança do trabalho, aí eu te coloco na posição de técnico, e o salário do técnico é o dobro do que tu ganha hoje. Já melhorou. Aí eu disse: opa, peraí, não, eu vou começar a fazer esse curso ainda essa semana. Vou procurar saber onde é que tem, qual é a escola que tem. Só que, né, na época que eu me formei, não era feito agora, né? Agora é bom demais. ProUni, Pronatec, Pro não sei o quê, curso no IFPE, curso no ETE, tantos cursos, né, disponíveis, acessíveis, gratuitos. Na minha época não era negócio, não era. Quando eu me formei, né? Quando a gente se formou, a coisa não era tão fácil assim, não. Hoje em dia o cara tá... Eu tive que correr para conseguir, né? Fazer a matrícula e a mensalidade, pelo amor de Deus. Já imaginasse, esposa, 2 filhos, um salário mínimo, e a mensalidade do curso era quase meio salário na época. Olha para aí, quase meio salário.
Aí eu digo, e agora como é que eu faço? Mas vou me matricular assim mesmo. Me matriculei pela fé. Disse, não, eu vou arrumar dinheiro para pagar. Não sabia como, viu? Aí num mês era minha mãe me ajudava, outro mês outra pessoa me ajudava. Até quando eu cheguei 2 meses depois, eu apresentei o pedido à usina e a usina conseguiu me dar Um um aumento. incentivozinho para a educação, rapaz. Rapaz, é interessante. Vê, não tem como não se motivar. E assim, Josias, eu sempre converso com alguns colegas e digo o seguinte, meu amigo, a oportunidade pode estar ao seu lado, né? Às vezes é preciso olhar de lado, né? Veja, a gente se conheceu lá, né, na usina, eu já tinha trabalhado em outros lugares. Veja como é as coisas, veja. Eu já tinha iniciado antes de você, por aí eu tinha trabalhado na duplicação, já tinha. E aí eu tinha essa curiosidade de ir para a indústria, né, usina, para poder entender, né? Eu digo, eu quero ir para lá para poder entender, e fui, né? E muita gente dizia assim, por que tu vai para lá? Eu digo, não, eu quero entender como é que funciona. Então, às vezes, a gente é que tem que buscar as oportunidades. Eu digo, eu vou para lá. Surgiu a oportunidade, foi onde a gente se conheceu, já faz um tempão isso, né? O tempo passou, hoje eu atuo na área, graças a Deus, né? E você é empresário, veja aí, que incrível, né? Então, tudo pela uma escolha, né? Então, a gente é que busca essas oportunidades, Josias. Às vezes as pessoas pedem a oportunidade, essa questão de aumento que você falou. Às vezes as pessoas precisam do emprego, tem um emprego, passa 6 meses, já quer aumento. Não é que está errado. Quem é que não quer? Todo mundo quer. Mas é preciso gerar resultado, né? E a gente sabe que, voltando para a parte de segurança do trabalho, a gente precisa gerar muito resultado, né? Ultimamente eu falo muito em tributação de SST, porque algo que a gente pode dizer que já era antigo, com a questão do E-Social, um negócio que muitas pessoas ainda não estão atentas. E dentro do nossa área, a gente tem que saber um pouquinho de tudo, porque NR35, altura, o cara tem que saber um pouquinho, o cara espaço confinado saber um pouquinho, né? Eu costumo dizer que se o cara for especialista só em NR35, ele tá ferrado, porque, enfim, e as outras coisas, né? Então, Jefferson, se pudesse dar um conselho de especialidade, escolha uma que tenha demanda, né? Então, hoje eu estou buscando essa especialidade na parte de tributação, porque eu sei que as empresas vão precisar valendo, né? Que é redução de custo, né? Então, José, a gente sabe que tem muitas pessoas, muito técnicos, colegas também, e até as pessoas têm essa visão da segurança que é IPI, né? Mas não é só isso, velho. Isso aí é, vamos dizer assim, a meia da coisa. Mas tem muita coisa ainda. E quando a gente fala da parte da tributação, envolve fortuna, dinheiro e muito, né? Então, hoje, o cara da segurança, o Tec Segurança, que estiver bem preparado relacionado a esses assuntos, ele pode se dar muito bem. Você sabe disso, né? Ele pode se dar muito bem. Então, existe mercado para todos. Inclusive, quando a turma pergunta também qual é o curso que eu faço, eu digo, sem dúvida nenhuma, segurança do trabalho. Mas por que, Gerson? Eu digo, simples, dependendo do grau de risco, o cara já tem que ter um técnico, pô. Então, o buscar do conhecimento vai depender de você. O que acontece, né, José, é que tem pessoas, técnicos, que se formam e acham que já sabe tudo. Você é um cara que tem muito conhecimento, mas tem muito que aprender ainda, ou não? Com certeza. Né? Então, eu queria que você entrasse mais nessa parte aí, já que a gente já está falando de empreendedorismo, né, dessa parte. Pode ficar à vontade. Então, com certeza, essa área, né, eu sempre digo também, a área de segurança do trabalho é uma área promissora, tá? Muito promissora. Porém, é o que eu sempre digo, os excelentes nunca sobram. Os excelentes nunca sobram, em qualquer área, tá? Então, em qualquer área que você pretenda atuar, então, em primeiro lugar, Josias, como é que eu faço para me achar em uma atividade? Então, o que é que você se imagina fazendo todos os dias sem se cansar? Porque uma coisa é o estresse no trabalho, outra coisa é o cansado por trabalhar, não é?
Então, o estresse no trabalho é quando eu não consigo me adaptar àquela realidade. Então, aquilo não é para mim. Então, eu saio daquele serviço, daquela atividade, todos os dias estressado. Por quê? Porque eu não vejo aquilo para mim. Então, tudo me estressa. O cansaço é diferente. O cansaço é a jornada, tá? Então, trabalhei hoje o dia todo, então eu estou cansado, mas não estou estressado. Então, o que eu sempre digo, tente encontrar aquilo que faz os teus olhos brilharem, aquilo que você se imagina fazendo todos os dias. Eu sou apaixonado, Jefferson, por macaxeira com charque. Maravilha. Sou apaixonado por macaxeira com charque. Eu digo que eu consigo comer macaxeira com charque todos os dias da minha vida sem nenhum problema. Entendeu? Então, Show. assim, eu encontrei a comida que eu gosto, é macaxeira com charque. Então, cada trabalhador precisa encontrar aquela atividade que faz os teus olhos brilharem. E agora, encontrei. Pronto, o problema está resolvido? Não, de jeito nenhum. Agora eu vou procurar me especializar nessa atividade. Eu preciso dominar ela. Então eu preciso dominar. Eu preciso me juntar com pessoas que também amam, que também gostam dessa minha atividade. E uma coisa que eu aprendi com a Bíblia, Jefferson. Olha para aí que é um princípio muito importante. Eu aprendi isso com a Bíblia. Sempre considerar as pessoas maiores do que você. Olha para isso. Vê que situação. Porque hoje as pessoas querem mostrar que são muita coisa. Verdade, é verdade. Que são retentoras, né? Elas têm todo o conhecimento. Aí se esquecem que tem pessoas que às vezes sabem mais do que a gente. Tem um conhecimento maior, tem uma experiência de vida. E como você mesmo disse, né? Tem sempre alguém com alguma coisa para acrescentar no meu saber, com alguma coisa para acrescentar no meu conhecimento, para me dar, entendeu? Então tem sempre alguém. Então eu preciso estar inclinado, estar aberto para aprender. Então tem pessoas que às vezes passam por um curso técnico, Jefferson, por um curso profissionalizante e acham que já sai daquele curso com todas as ferramentas necessárias para ser o profissional mega master excelente de todos os tempos. Aí, às vezes, se esquece de conversar com o Jefferson do lado, que está ali pertinho dele, que pode dar aquele bizu que, ó, já trabalhou, se a gente for puxar o teu currículo também, então, tu tem um currículo, né, topado. Já trabalhasse em obras, trabalhasse em swap, trabalhasse em refinaria. Então, assim, imagine só, se de repente eu quisesse alguém que me desse uma experiência de como é trabalhar na refinaria. Então, eu poderia conversar com você. Você tem uma experiência, você tem uma vivência. Então, o que falta hoje em alguns profissionais é isso. É essa humildade. É em olhar para o colega e dizer, poxa, rapaz, tu é maior do que eu. E quando eu digo assim, Jefferson, que fulano, cicrano, beltrano é maior do que eu não estou me diminuindo com isso de jeito nenhum. Mas eu estou dizendo que ele tem alguma coisa para me passar. Verdade. Entendeu? Então, assim, eu comecei essa minha trajetória profissional de segurança dessa forma. Então, sempre aprendendo. Puxei um pouquinho de você, puxava um pouquinho de uma pessoa. Então, sempre que eu encostava ao lado de alguém da segurança do trabalho, eu queria sempre saber, queria estar sempre me informando, estava lendo, estava conversando com os trabalhadores. Olha que importante. Quando eu estava na usina como técnico de segurança, eu tinha o desejo. Então eu acordava cedo e ia tomar café com os cortadores de cana. Então ali o que era que acontecia? Eu conseguia escutar É verdade. né, eles. Então, assim, eu conseguia entender os seus anseios. E assim, eu saí né, de um ranking na usina que era de, vamos dizer, 30% de acidentes na safra, eu caí para praticamente 0 acidentes. Então, porque eu comecei a entender O cenário, né? o cenário, entender as pessoas, considerar as pessoas. Então não era porque eu estava ali com uma camisa melhor, com uma calça melhor, com uma moto e com um rádio do lado, que seu João que cortava a cana, que estava suado, que estava sujo do pó da cana, era melhor do que eu e não tinha nada para me passar.
Pelo contrário, Claro. eu sentava, eu ouvia, porque com certeza seu João tinha alguma lição ali Com para me certeza. passar, algo que acrescentou na minha vida. E eu sempre disse, tá? E eu digo, hoje, graças a Deus, com toda a humildade, eu posso dizer que hoje eu sou uma pessoa excelente em segurança do trabalho, tá? E tem muitos excelentes. E para chegar ao nível de excelência, você precisa se dedicar realmente. Se preparar. Aprender, se preparar, dedicar tempo, né? Porque a gente vê tantos atletas, né, excelentes, né? Aham. Que a gente vê aí atletas que passaram, aquela Daiane dos Santos, eu era apaixonado quando eu vi aquela menina fazendo aquelas manobras, entendeu? E os jogadores, então, todo o preparo que aquelas pessoas fazem para a competição, tá? Então, às vezes, pode até que dizer que não levam o prêmio, né? Mas o preparo, né? A dedicação fizeram com que eles fossem excelentes em suas áreas, né? Sabe as palavras, meu amigo. Eu queria aproveitar aqui e falar um pouquinho do nosso patrocinador, né? Sempre com a gente, Vicastelo. Vou passar o número aqui do WhatsApp, 81992028174, né? O Instagram Vicastelos, vai estar no nosso Instagram aí também, sempre com a gente, delivery, vários salgados, né? Atendendo toda a região aí de Ribeirão, vai até 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, quem manda é o cliente. Então, por isso que é nosso parceiro, Vicastelo. Também queria agradecer essa parceria de DTV Escada, né? Junto com a gente aí nessa parceria. Uma coisa que você falou muito importante é a questão da humildade, né? Então, humildade, eu acho que é o segredo do sucesso, né? É perguntar, é feito você falou, tem muitas pessoas que às vezes não sabem determinada situação, tá próximo de uma pessoa que pode contribuir e não pergunta, e perdeu a grande chance, né? Então eu particularmente tenho essa semelhança com você, né? E já perguntei várias coisas a você e vou perguntar, né? Como a gente sabe, a área de segurança ela é vasta, ela é enorme, né? Então a gente tem que se juntar com pessoas que tenham humildade, né? Então essas pessoas como você, que tem humildade, que tem o conhecimento, a gente tem que estar junto, né? Tem que estar tirando dúvida, tem que estar perguntando, porque vai contribuir para a nossa vida também pessoal e também profissional, né? Então tem pessoas que estão perdendo a oportunidade pelo fato de não ser humilde. Eu já vi, Josias, na minha humilde trajetória, pessoas perderem ótimas oportunidades pelo fato de não ter humildade. E eu uso uma palavra que é o seguinte: o profissional, a gente cria ele, né? O cara que é humilde, a gente pega na mão dele e ele vai se tornar um excelente profissional. Agora, a personalidade, o não querer, a gente não consegue mudar isso. Então, não é à toa que você chegou onde chegou, com humildade, perguntando. Eu tenho certeza que você pergunta às outras pessoas, você vai subir no degrau, vai se juntando, não é? E se chega uma pessoa que não tem tanto conhecimento naquela área que você tem, você faz questão de contribuir, né? Eu particularmente, quando alguém vem perguntar alguma coisa a mim, eu fico louco para poder ajudar essa pessoa. Se eu não souber, eu vou buscar conhecimento. Por quê? A gente, quando ensina, quando a gente passa a informação, a gente aprende mais ainda. E a gente está contribuindo para a vida daquela pessoa, tanto pessoal como profissional. Porque quando o cara se torna um profissional melhor, meu amigo, o impacto não é só na pessoa, é na família, é nas pessoas que estão relacionando com esse profissional, né? E falando de segurança, incrível. Por quê? O profissional de segurança, ele é o quê? Ele é professor, ele é instrutor, tem que estar lendo direto, tem que estar estudando direto, tem que estar fazendo esse bate-papo, trocando ideias, atualizações de norma, e milhares de normas, NBR, NR, lei trabalhista, previdenciário, cara, meu amigo, né? Então por isso que a gente fala em alguns momentos que quem quer entrar como na parte de consultoria como autônomo tem que se especializar em alguma coisa, porque senão o cara não consegue fazer nada, vamos dizer assim, né? No seu caso é diferente, você tem uma empresa, né, que fica localizada lá em Ribeirão, nosso amigo aqui,
né? Uma bela empresa, muito organizado, né? Emprega quantas pessoas lá, José? 10 pessoas hoje. 10 pessoas, eu vejo o brilho nos olhos dos meninos, das meninas, eu conheço uma boa parte, né? Um trabalho de excelência, que eu sou cliente, né? Do nosso amigo aqui, então você está de parabéns e contribuindo, feita a gente quando estava vindo para cá, contribuindo não só na vida dessas pessoas, mas na vida dos profissionais, das empresas, trazendo conhecimento, né, trazendo esclarecimento. Tem muitas pessoas que às vezes quer abrir uma empresa, tem até condições de abrir, mas está perdido, e através de uma pessoa como você vai trazer um norte e essa pessoa vai conseguir realizar o sonho. E sonho, meu amigo, é sonho, não tem explicação. Então isso é muito importante, né, para poder contribuir. Eu queria mandar um abraço para o meu amigo Alegria, que faz parte da nossa produção, e eu queria saber, Alegria, se tem alguma pergunta, né, que a gente está chegando ao final, né, para a gente poder finalizar aqui a situação, porque sempre, José, no final a gente dá uma pausa, não é que dá uma pausa, mas a gente abre para o público fazer perguntas, e até pessoas que fazem no Instagram. Então, quem fez no meu Instagram, eu vou estar passando para você. Algumas pessoas perguntaram o seguinte: qual é a dica para quem está iniciando na área de segurança do trabalho? Essa foi as perguntas que as pessoas mais fizeram. Jefferson, eu queria saber qual é a alternativa nessa questão para quem está iniciando. Então eu queria que você contribuísse. Isso foi uma das perguntas que estava lá no meu Instagram, lá, Jefferson Neves 00, né? Então, eu sempre digo ao profissional que está iniciando na área de segurança do trabalho, tenham a sua bancada de apoio, tá? Então, é muito importante para o profissional da área, aquele que quer ingressar na área de segurança do trabalho, estabelecer os seus mentores. Quem é o seu mentor, não é? Então, veja, tá aqui você, do meu lado, uma pessoa muito experiente, entendeu? Então, tem tantas pessoas que hoje são mentores da área de segurança do trabalho. Então, são aquelas pessoas que já têm uma bagagem na área. Então, eu sempre digo, quem é a pessoa que vai dobrar o teu paraquedas, né? Uhum. Então, tão importante como pular de uma aeronave é saber se o meu paraquedas vai abrir e se o meu pouso vai ser amortecido pelo paraquedas. Então, quando eu pretendo ingressar numa área, então eu preciso me certificar, estar me relacionando com pessoas que já estão por dentro dessa área. Então, meu conselho para você é: se relacione, converse com pessoas que já estão atuando, com técnicos que estão atuando, tente fazer um estágio, né? Na área de segurança do trabalho, o estágio é muito importante, Jefferson. E aqui eu quero até abrir, né? Pessoal de Ribeirão, de Escada, que quiser, se estiver precisando fazer estágio na área de segurança do trabalho, pode mandar o currículo para a gente, certo? Para a nossa empresa, mais treinamentos de segurança do trabalho. Às vezes nós temos dificuldade de selecionar estagiários, entendeu? Então, fica a dica, tá? Tenha sempre uma base de apoio para você tirar as suas dúvidas e questionamentos. Veja aí que interessante, né? Então já está aberto aí a oportunidade para nós ribeiranenses e nós escadenses, que eu me considero escadense também, né? Trabalhei muito tempo aqui e está aberto aí, né? E quem tem a página da Mais Consultoria, como também pode mandar para mim, né, Josias? Pode sim, com certeza. E aí eu encaminho para o nosso amigo Josias. Você falou, né, uma situação que eu sempre busquei para minha vida profissional, que era o padrinho, né? Até no nosso primeiro Cast Neves eu falei sobre isso, que é o seguinte: não tem padrinho para criança, você não vai ser padrinho, enfim. Sim. Meu amigo, é a mesma coisa no profissional, meu amigo. É a mesma coisa. Tu falou um negócio interessantíssimo, que as pessoas ainda não entenderam isso. Se você está estudando segurança do trabalho ou qualquer área que seja, busque logo um padrinho, sim, né? Sim. Porque ele vai te dar a experiência, né? Ele vai te dar o caminho. Então tem pessoas que às vezes têm a oportunidade na mão, ainda não entenderam isso. Aí entra no escuro. E assim, hoje a gente vive numa época, Josias, que as coisas estão muito rápidas, as informações.
né? Enquanto tem pessoas, vamos dizer assim, sei lá, vou dormir de 9 horas, tem gente virando a noite estudando. E a informação rápida, você vai no Instagram e o cara resume uma aula de 1 hora em 2 minutos. Que tipo, se você for bater o papo com alguém, você não vai tão cego, porque o cara ali resumiu em 1 minuto, né? Não tô falando de especialista, que aí leva anos, mas assim, o padrinho, ele é importante, ele agrega, ele contribui. Eu digo sempre, eu queria ter um sobrinho desse. Por quê, José? Por quê? Porque vai forçar a gente a estudar mais ainda. Porque ele vai fazer uma pergunta que talvez a gente não saiba, que é normal não saber. Sim. E aí a gente vai dizer assim, ó, isso aqui eu não estou atento no momento, mas eu vou dar uma olhada para dar a resposta. Então esse sobrinho, vamos dizer assim, ele vai te contribuir para tu melhore, nós melhores ainda profissionalmente. Porque a gente não vai deixar ele sem resposta, porque a gente é o espelho para ele. Não, então a gente não, ele perguntou, então ele confia, meu irmão, eu vou ter que dormir um pouquinho mais tarde para buscar esse conhecimento aqui para poder agregar na vida do colega lá. E detalhe, tu aprendeu, nós aprendemos aquilo que a gente não estava tão atento. Tu tá entendendo? Então, se você analisar direitinho, é um jogo importantíssimo, né? Por isso que eu digo, gente, não precisa ter maldade no coração. O segredo do sucesso é a humildade. Veja, eu conheço meu amigo aqui, Josias, né? Já faz um tempo. Já perguntei várias vezes, Josias, isso aqui, tô com uma dúvida nisso. E a gente começa a trocar ideia, a gente vê até no carro falando uma situação, foi até um debate gostoso. A gente, Gerson, a minha opinião é essa, a lei diz isso, mas eu digo, a lei diz isso, eu não concordo, tal. Mas a gente tá aprendendo e vai fortalecendo aquele embasamento que a gente tem até como pessoa, como profissional, né? Porque a gente sabe que tem na maioria das empresas, a gente tem que seguir a norma, mas existe a norma da empresa. Sim. E muitas vezes o técnico de segurança, o gestor de segurança do trabalho, ele é que vai fazer uma análise e vai determinar a regra, né? Se é X, se é Y. Jefferson, tá na norma? Tá na norma, José? Tá na norma. Mas a norma pode deixar uma brecha e aqui, de acordo com a minha experiência, de acordo com as minhas análises aqui, a gente vai seguir desse jeito, né? E isso é importante, né? Então, o conselho que eu dou a vocês que estão nos assistindo, adota um padrinho, ou da segurança, ou da logística, né? Da mecânica. Da engenharia. Então, né, Josias? Isso é o segredo do negócio, né? Então, a gente está chegando, Josias, no final, né? Estou muito feliz de ter participado com você. Foi muito rápido, né? Foi muito rápido, né? E assim, fico muito feliz de você ter aceitado, né? Tá aqui com a gente. Isso é muito importante para contribuir. O Cast Neves, ele fica salvo, ele fica gravado. E é uma forma da gente contribuir, porque a ideia do Cast Neves, José, é justamente isso, né? No canal do YouTube, a gente trata o semelhante, mas às vezes tá um pouco longe das pessoas. Por quê? Porque o cara não vai estar ao vivo. Faça o vídeo, o cara vai mandar uma mensagem e tal. E aqui não, aqui é onde a gente tem uma oportunidade da gente falar com um profissional no tempo real, né? Da gente trocar experiência, né? E aí as pessoas que estão nos assistindo, ela vai dizer assim: eu quero conhecer a mais consultoria e treinamentos, né? Então vou lá no Instagram de Jefferson Neves, eu vou lá na TV Escada, dar uma olhada lá e vou seguir esse cara e vou buscar conhecimento com ele, vou trocar ideia com ele. E isso é o importante, isso é o objetivo do Cast Neves. Então eu fico muito agradecido de você ter honrado, de dizer assim, eu quero participar, Gerson, vamos lá. Isso é muito bom, né? Além de ser meu amigo, é um ótimo profissional e um ótimo empresário, certo? E estou muito feliz. Então as considerações finais aí, para a gente poder finalizar a nossa... Fica à vontade. Você tem 10 segundos para falar alguma coisa. Foi muito. Aí é maldade. Então fica à vontade aí, meu amigo. Valeu. Gente, eu quero agradecer, né? Quero agradecer a Jefferson Neves, né? Por esse projeto, Jefferson, né? Por essa visão, tá? E eu posso assim dizer também por esse seu lado humano, tá? De se preocupar realmente com as pessoas.
Então a gente vinha trocando uma ideia no carro, nem você disse, olha, Josias, a ideia realmente é ser feliz, é viver, é poder passar uma informação, é ser o diferencial do mundo, tá? Então eu compartilho desse mesmo pensamento que você, Jefferson. Ser o diferencial. Porque nós somos o que nós deixamos para o mundo. O nosso legado. E pode ter certeza, esse legado, o que nós fazemos para o mundo, retorna para a gente. Porque o que a gente faz, retorna. Tá? Pode ser bom, pode ser não bom, não tão bom assim, mas retorna para a gente. Então, quero agradecer, né, aos participantes, tá? A quem nos acompanhou nesse podcast. Quero dizer que a Mais Treinamentos e Segurança do Trabalho está à disposição de vocês. Hoje nós temos mais de 100 clientes, atendemos em 3 estados, tá? Maravilha. Inclusive no arquipélago de Fernando de Noronha. Rapaz, o homem. Sempre que eu falo Fernando de Noronha, o pessoal, né? Rapaz. Os olhos brilham, né? Atendemos em Fernando de Noronha, tá, gente? Atendemos empresas de pequeno, médio, grande porte como a sua, Jefferson. Grande porte, graças a Deus. Grande porte, mas atendemos também ao pequeno empresário. Então, hoje o MEI, né, José? Isso é importante. Atendemos o MEI, tá? Então, assim, o pequeno empresário, a partir do momento em que você contrata um funcionário, você tem as suas obrigações de segurança do trabalho diante do E-Social, o envio de seus eventos, a sua documentação obrigatória para fazer. Então, nós da segurança do trabalho, nós da Mais Treinamento, nós temos esse compromisso, né, com as empresas, com as pessoas, em levar um preço justo. Então, nós existimos para isso, para levar aquele preço justo, para que aquele pequeno, médio empresário que está começando, que tem uma renda pouca, realmente possa fazer o certo, possa mandar os seus eventos, possa estar em dia, tá? Com os eventos de segurança do trabalho. Então, siga a gente no Instagram, né? Mais segurança do trabalho, mais treinamento de segurança do trabalho, tá? Siga Jefferson Neves, tá? Então, aqui encerro a minha fala agradecendo pela oportunidade, tá? Meu amigo, vamos finalizar. Muito obrigado. Obrigado aos parceiros Vi Castelo, DTV Escada. A alegria tá ali no meu pé, né? Faz parte aí da produção, sempre me acompanhando, amigo de infância, fica no meu pé. Por isso que eu fico sempre sorrindo. Por isso que eu tenho que falar de alegria. Porque eu digo, alegria, tu vai poder ir pro Cast Dev, alegria? Posso, eu digo, pronto. Então o cara fica alegre. Imagina, o cara triste, se a alegria no cara. Então não tem tristeza, não. Aí tem que estar alegria. Aí o cara sempre sorrindo, né? Por isso que essa alegria. Então, pessoal, quero agradecer mais uma vez, meu amigo aí, DTV, Escada, essa parceria, Vi Castelos, Delivery, já passei o telefone, certo? E Josias, muito obrigado. Então, pessoal, a gente vai finalizar aqui, né, nosso Cast Neves, e próximo mês tem mais, né? Então, você que está nos assistindo, né, esse Cast Neves é para você. Você que está nos acompanhando e diz assim, eu vou entrar em contato com Jefferson Neves, vou entrar em contato com a produção e quero participar. Pode ter certeza que a gente vai olhar com carinho, vai analisar, porque a ideia é essa, né? Aqui não existe melhor, pior, né? A gente quer contribuir, né, na vida das pessoas, na vida de empresário, na vida dos colegas, enfim, da sociedade, né? O nosso objetivo é esse. Então, conto muito com vocês. Não ache que você que está nos acompanhando, oxe, eu acho que eu posso contribuir, eu acho que eu posso estar junto lá no Cast Neves. Entre em contato com a gente que com certeza você vai estar aqui conosco, tá certo? Então, quero agradecer mais uma vez e falta um abraço. Eu vou me levantar aqui para dar um abraço no meu amigo aqui. Valeu, pessoal. Um abraço. Fique com Deus. Valeu.